Eu acho que nesse um ano, o Nivaldo falou, né, um ano de trabalho, né? Não vejo grande evolução, não vejo evolução. Ele foi cauteloso, né? Não falou assim, que o Brasil tenha sido superior aos seus adversários e tal. Eu acho que a seleção, nas mãos do Dorival, ela tornou-se menos vulnerável do que na época do Diniz, e só isso. Se isso significa evolução, eu não acho que seja evolução. Eu esperava mais, né? Tornou-se menos vulnerável, começou a tomar menos gol, passou a ser um adversário mais difícil de ser enfrentado. Mas, ao mesmo tempo, ela não espelha a condição, a gente até falava aqui quando tem o campinho do Brasil, o campinho da Colômbia, ela não espelha a condição técnica dos seus jogadores. Continuam, para mim, as mesmas mazelas da seleção da época do Tite, né? Que é a grande máxima. O Brasil tem jogadores bons, em bom nível, titulares em vários clubes europeus, inclusive clubes principais, e que na seleção não consegue desempenhar o que eles jogam nos clubes. Essa continua sendo uma grande situação que existia na época do Tite, passou pela época do Diniz, persiste na época do Dorival. Além disso, Tironi, eu acho que tem uma situação de falta de convicção. Eu acho que ele tem tentado alguns sistemas, algumas alternativas de jogo. Essa última talvez tenha funcionado um pouquinho melhor, então na cabeça dele talvez tentando ver a evolução que ele enxerga, que é um meio de campo com Bruno Guimarães e Gerson, dois jogadores que constroem mais do que destroem. Tem sido a dupla, é meio um termômetro do novo time do Dorival nas últimas partidas, mas que, insisto, ainda não provocou grande mudança técnica na seleção brasileira, né? Então, a minha visão é que essa entrevista é de alguém que, não completamente pressionado, porque o completamente pressionado de um treinador é o dia a dia do clube, é o jogo a jogo, é o resultado. Como a seleção fica muito tempo sem jogar, essa pressão se dilui, mas é de alguém pressionado. Eu vejo alguém pressionado no cargo. E acho que ele sente isso, ele não se sente seguro. Ele esperava mais também, na minha opinião. E ele sabe que esses dois jogos têm um peso muito grande, sobretudo contra a Argentina, fora de casa, que é sempre um parâmetro. E que, no meio do ano, após mais uma eleição do Edinaldo Rodrigues, a CBF vai se reunir e vai pensar no que fazer para a Copa do Mundo. Entre julho de 2025 e julho de 2026, dá para fazer um monte de coisa. Seleção, então, se o Dorival, que não é bobo, sabe que o plano A do chefe da CBF, que vai continuar até 2030, era ter Ancelotti, um técnico estrangeiro, no cargo, eu imagino que ele saiba que esse plano, essa ideia ainda paira sobre a cabeça do Edinaldo. Qual é a solução para evitar essa nova mudança? Ele ter resultados em jogos importantes. Tem 2 jogos importantes. Ele sabe, o futebol é simples, não tem muito... O Diniz, nessa mesma data FIFA, perdeu da Colômbia, perdeu da Argentina, está fora. Era só uma questão de tempo, está fora. Perdeu pela primeira vez para a Argentina no Maracanã, em casa. Está fora. O resultado no futebol é muito mais importante que trabalho. E a seleção brasileira está sem trabalho e sem resultado há algum tempo. Como não dá para... e acho que a gente pode até fazer esse exercício, vale a pena a gente discutir hoje, a responsabilidade desses jogadores também nas más atuações da seleção, os jogadores mais importantes da seleção, dá para discutir isso, sim, mas como não são tantas as alternativas, acaba sobrando para o treinador. Não tem muita diferença do que aconteceu com o Fernando Diniz. A única mais palpável é que o Brasil perde menos do que perdia. Agora vai jogar contra 2 adversários fortes, em que os empates já não servem tanto assim para fortalecer o treinador e a equipe. É preciso mais a partir de hoje. E o Arnaldo citou aí que o resultado é o que era necessário para ele, e é necessário, só que ele tenta fazer uma outra coisa antes do resultado, que é a figura do Neymar. Para mim, a figura do Neymar, quando ele leva o Neymar, era aquela, tipo, quase que um escudo para ele. Do tipo, vamos dividir aqui comigo
essa confusão toda aqui de seleção, você vem comigo? Ele chama o Neymar e o Neymar ia, sei lá, tudo ia virar muito em torno do Neymar. Se jogasse mal, a culpa era um pouco pro Neymar e iam esquecer um pouquinho dele. Não estou dizendo que ele estava certo ou errado da parte técnica do Neymar, mas eu acho que a figura do Neymar iria dar um pouco de tranquilidade no sentido de não sobrar muita coisa para ele em caso... Ao menos repartir a responsabilidade. Eu acho que de alguma maneira repartiria. Só que o Neymar então foi cortado e agora sobrou de novo tudo para ele, não vai ficar para os outros jogadores. Não tem grandes, aqueles caras que, como o Neymar, que tudo está em volta dele, a seleção é mais diluída nesse sentido, e aí vira ele a grande figura. O Nivaldo falou um negócio que parece um detalhe bobo para o jogo de hoje, mas não é. Que é o lance dos caras pendurados. Eliminatórias são 2 cartões e pendura. Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães. Ok, isso daí você consegue. Você vai para a Argentina, para Buenos Aires, podendo estar sem Rodrigo, Vinícius Júnior e Rafinha. Então, assim... Parece um detalhe bobo, mas você pode ir completamente com o seu ataque destroçado. Eu gosto do Endrick. Tá tudo bem, eu estou dizendo que os titulares, assim, 3 importantes do meio para frente, praticamente toda a sua bateria ofensiva, podendo tá suspenso para um jogo desse, para o segundo jogo. Eu acho que de alguma maneira isso pode atrapalhar o jogo deles. Sei lá, o Vinícius Júnior foi criticado. Lembra o cartão idiota que ele toma foi Copa América? Semifinal. Foi? Na semifinal? Na semifinal não. Antes da semifinal, né? Isso, então ele e aí ele fica da semifinal. Isso. Então, assim, confusão. E ele foi detonado, criticado, por que você perdeu a cabeça, para que tomar aquele cartão bobo? E eu acho que os movimentos desses 3 hoje, uma tentativa de drible que pode virar simulação, uma tentativa de pênalti que pode o árbitro achar que é simulação e dar amarelo. Eu acho que de alguma maneira condiciona um pouco o jogo desses 3 aí também. E aí você perderia bem da sua parte. Parece um detalhe bobo para hoje, mas não me parece não. E a última coisa que eu queria falar nessa explanação agora é na figura que eu estou bem curioso do outro lado, só do Rames Rodrigues, né? O cara vira o Zidane colombiano quando joga pela seleção e a ver como ele vai se comportar diante do Brasil, mas... As 2 últimas vezes ele jogou muito bem, né? Jogou muito bem. Tanto na Copa América quanto lá na Colômbia.